29 de abril de 1945, domingo de manhã. O céu sobre a Baviera estava cinza e carregado. O ar era frio. Os soldados da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, os Thunderbirds, avançavam em direção a um grande complexo perto de Munique. A ordem era capturar o local. Eles acreditavam que o alvo era um depósito de suprimentos ou uma fábrica de armamentos. Eles não tinham ideia. Estavam prestes a entrar no maior pesadelo do século XX. Por que o comando não avisou sobre o que havia ali? A inteligência militar falhou. Os soldados avançavam no escuro. A tropa alcançou uma linha férrea do lado de fora do complexo. No trilho, um trem estava parado. Eram 39 vagões de carga, usados para transporte de gado. O cenário era de silêncio absoluto. Nada se movia. À primeira vista, apenas um comboio abandonado. Mas na prática, um necrotério sobre trilhos. Os americanos se aproximaram dos vagões. O cheiro chegou primeiro. Um odor pesado de carne podre e excrementos. Um tenente subiu na lateral de um dos carros e olhou para dentro. Ele soltou um grito. A câmera registraria a cena. Milhares de corpos empilhados. Homens, mulheres e crianças. Todos reduzidos a esqueletos cobertos de pele. Um soldado de 19 anos, natural de Oklahoma, sentou-se na neve e começou a chorar de forma incontrolável. Ao lado dele, outro soldado vomitava. Mas, para a maioria, a tristeza durou pouco. Ela se transformou rapidamente em algo diferente. Raiva. Uma raiva fria, trêmula e assassina. Por que homens comuns se tornaram carrascos? Parecia que o treinamento militar os seguraria, mas o que viram dentro do campo destruiu qualquer rastro de disciplina. Os soldados americanos olharam para as torres de vigia da SS à distância. Eles apertaram os dedos contra os gatilhos de seus rifles. Naquele exato momento, as leis da guerra evaporaram. A Convenção de Genebra não tinha mais peso. A única prioridade era a vingança. Esta é a história real das represálias da libertação de Dachau. O dia em que os soldados americanos atingiram o limite. O dia em que colocaram os guardas da SS contra o muro. No quadro, o general Patton decide que, às vezes, o assassinato é a única forma de justiça. Os homens da 45ª Divisão de Infantaria não eram criminosos. Eles eram garotos de fazenda, operários de fábricas e estudantes universitários. Eram libertadores. 29 de abril de 1945. O tenente-coronel Felix Sparks comandava as tropas em solo. Ele tentava manter o controle da situação. Sparks gritava ordens sem parar. Ele exigia que os homens continuassem avançando. Sua instrução era clara: não olhem para o trem. Mas era impossível ignorar o que estava diante deles. Havia 2.300 cadáveres empilhados naqueles vagões. Os soldados caminhavam ao lado dos trilhos. Eles viam os olhos vidrados dos mortos. Enxergavam esqueletos cobertos apenas por pele fina. O soldado John Lee descreveu o sentimento mais tarde. Ele disse que todos ficaram loucos. O ódio era tão profundo que queriam eliminar cada alemão do planeta. As tropas chegaram ao portão principal de Dachau. Os guardas da SS permaneciam nos postos. O comandante do campo, Martin Weiss, já havia fugido. No seu lugar, ele deixou o jovem tenente Heinrich Wicker e cerca de 500 homens da SS. Wicker entendia a realidade. Ele sabia que a guerra estava perdida. Sua intenção era se render com honras. Wicker vestiu seu melhor uniforme, lustrou as botas até brilharem. Ele saiu do complexo segurando uma bandeira branca. O oficial esperava o tratamento reservado aos militares de elite. Ele aguardava uma saudação formal. Ele exigia respeito. Wicker caminhou até os americanos. Ele declarou em voz alta: "Eu entrego este campo ao exército dos Estados Unidos." Na filmagem de época, nota-se o contraste. Um oficial americano encarava o nazista limpo e bem alimentado. Depois, ele olhava para a pilha de corpos esqueléticos logo atrás. O americano não saudou. Ele cuspiu no rosto do alemão. A rendição diplomática terminou naquele instante. Os americanos invadiram o campo. O caos tomou conta do lugar. Os prisioneiros avistaram as fardas aliadas. 30.000 esqueletos. Hitler caput. Hitler está acabado. Os guardas da SS repetiam essa frase como um mantra de salvação. Eles acreditavam que essas duas palavras parariam as balas. Estavam errados. O tenente Jack Bushyhead observava a cena. Ele era um oficial descendente de nativos americanos. Suas mãos tremiam sobre o metal da arma. Bushyhead tinha acabado de sair da área dos crematórios. Ele viu os fornos ainda quentes, repletos de cinzas humanas.
O cheiro de carne queimada estava impregnado em seu uniforme. Por que os guardas ainda sorriam? Eles pareciam saudáveis e arrogantes diante dos prisioneiros esqueléticos. Bushyhead olhou para seus soldados. Ele não disse uma única palavra. O tenente apenas fez um gesto seco com sua submetralhadora Thompson. O cano da arma apontou para o muro. Os alemães ficaram confusos. Eles foram empurrados para uma parede de tijolos vermelhos. 50 homens alinhados. O pânico começou a subir. Um guarda gritou sobre a Convenção de Genebra. Ninguém respondeu. Um soldado americano, apelidado de Bird Eye, montou sua metralhadora calibre 30 sobre um tripé. Ouve-se o som metálico e pesado do ferrolho sendo puxado. O atirador olhou para o tenente. Bushyhead apenas acenou com a cabeça. O fogo foi maciço. O som das rajadas constantes abafou os gritos. O massacre durou exatamente 10 segundos. Na filmagem da mente dos sobreviventes, a imagem é clara. Corpos desabando uns sobre os outros. Quando a fumaça se dissipou, a parede estava marcada. A maioria dos guardas da SS jazia no chão, sem vida. Alguns corpos ainda tinham espasmos nervosos. A neve branca ao redor estava tingida. Nota-se o contraste, o preto do pó de carvão e o vermelho vivo do sangue. O tenente-coronel Sparks ouviu os disparos de longe. Ele veio correndo em direção ao setor. Ele viu seus próprios homens atirando contra a pilha de corpos imóveis. Sparks sacou sua pistola e disparou para o alto. O estalo da arma cortou o barulho da execução. "Parem com isso!" O coronel berrou. Ele gritava fora de si, perguntando o que diabos eles estavam fazendo. O atirador da metralhadora olhou para o oficial. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer brilho de arrependimento. O soldado começou a chorar. Ele não pediu desculpas. Ele apenas disse que eles mereciam aquilo. Mas esse não foi o único incidente naquele dia. A vingança estava apenas começando. – 29 de abril de 1945. O massacre começou em todos os setores de Dachau. Na Torre B, os guardas da SS tentaram a rendição. Eles desceram a escada com as mãos para o alto. Os soldados americanos não esperaram o comando. Eles atiraram nos guardas ainda nos degraus. Fogo, fogo e mais fogo. Os corpos caíram direto no fosso. Os americanos caminharam até a borda da água e descarregaram o restante dos pentes nos corpos submersos. Era para garantir que ninguém saísse vivo. Um soldado escreveu para casa: "Não foi guerra, foi uma execução, e eu não senti nada." Depois do que ele viu nos vagões de carga, aqueles homens não eram mais humanos, mas os americanos não eram os únicos matando. As vítimas queriam sua vez. Como os prisioneiros conseguiram sair das barracas? Eles estavam fracos, muitos mal conseguiam ficar de pé, mas a adrenalina mudou tudo. Eles encontraram um guarda da SS escondido em uma torre de vigia. Arrastaram o homem para o chão. Os prisioneiros não tinham fuzis, eles tinham pás, tinham pedaços de pau, tinham as mãos vazias. No quadro, os soldados americanos apenas observam. Eles fumam cigarros calmamente enquanto o linchamento acontece. Um oficial perguntou se deveriam intervir. O sargento respondeu: "Não, deixe que terminem." Os prisioneiros espancaram o guarda até a morte. Eles o despedaçaram. Foi algo instintivo. Foi selvagem. Para eles, foi justiça. Em outro ponto do campo, os detentos localizaram um capo. Era um prisioneiro que trabalhava para os nazistas e espancava os próprios companheiros. Eles o arrastaram e o afogaram em uma latrina. Durante 1 hora, Dachau foi uma zona sem leis. À primeira vista, um campo de concentração liberado. Mas na prática, um tribunal de sangue. As vítimas se tornaram juízes e carrascos ao mesmo tempo. O exército dos Estados Unidos simplesmente olhou para o lado. A ordem só retornou depois de 60 minutos. O tenente-coronel Sparks ordenou o fim da matança. Ele trancou os alemães sobreviventes em celas para protegê-los de seus próprios soldados. Mas o segredo não ficaria guardado por muito tempo. Fotos foram tiradas. Nas imagens, nota-se: soldados americanos em pé sobre pilhas de alemães executados. Eram os registros do massacre do Pátio de Carvão. Dias depois, uma equipe de investigação chegou ao local sob o comando do tenente-coronel Joseph Whittaker. Eles interrogaram os soldados e apreenderam as fotografias.
O relatório final recebeu o título Investigação de supostos maus-tratos a guardas alemães em Dachau. O documento era devastador. A conclusão foi direta. As tropas americanas violaram o direito internacional. O relatório recomendava cortes marciais para todos os envolvidos. Os heróis de Dachau deveriam ser tratados como criminosos de guerra. O relatório foi enviado para o alto... O relatório de 30 páginas pousou na mesa de carvalho do general George S. Patton. Ele não apenas leu as palavras, ele analisou cada fotografia granulada. Nas imagens, corpos de guardas da SS espalhados pelo chão. Ao lado, as fotos do trem da morte em Dachau. Patton era um fanático por disciplina. Ele costumava punir soldados por botas sem brilho ou botões desabotoados, mas aqui o cenário era outro. Por que Patton ignorou as regras militares? Ele sabia exatamente o que seus homens haviam testemunhado. Para Patton, os membros da SS não eram apenas inimigos. Ele os chamava de escória da terra. O general convocou o oficial investigador imediatamente. Ele segurou o relatório com desprezo. O que é esse lixo? O oficial respondeu que eram evidências de crimes de guerra. Patton arremessou o documento de volta na mesa. Crimes de guerra? Seus olhos fixos no oficial. Ele gritou que ninguém entra em um lugar como aquele, vê 2.000 cadáveres em um trem e segue o manual de regras. Hell no. Patton declarou que seus homens estavam no limite. Seus dedos no gatilho estavam nervosos por puro trauma. Segundo ele, isso acontece no caos da guerra. Então, Patton tomou uma decisão definitiva. Ele se recusou a assinar os papéis da corte marcial. Em um ato de desafio, ele pegou o relatório original e o queimou no local. Algumas fontes dizem que ele ordenou o arquivamento nos níveis mais profundos e secretos do exército. A ordem foi clara: não haveria julgamento. A SS recebeu o que merecia. À primeira vista, um crime de guerra americano, mas na prática, uma proteção política deliberada. Eisenhower, o comandante supremo, concordou com o silêncio. No quadro, fotografias de pilhas de corpos humanos. Eisenhower percebeu que julgar heróis americanos por matar monstros nazistas destruiria o moral das tropas. A investigação foi anulada por ordem direta. Todas as acusações caíram por terra. O tenente Jack Bushyhead, que comandou o fuzilamento, voltou para Oklahoma. Houve-se apenas o silêncio sobre o assunto. Ele nunca deu entrevistas. Ele morreu em 1977, carregando o segredo até o túmulo. Até hoje, o incidente de Dachau gera debate. Grupos neonazistas tentam usar o fato para igualar os lados, mas a história registra uma realidade diferente. Não foi um genocídio planejado, foi uma reação humana visceral. No vídeo da libertação, nota-se: as mentes dos soldados simplesmente quebraram diante do mal absoluto. É o dilema do soldado transformado em vingador. Os homens da 45ª Divisão escolheram a vingança, e Patton escolheu protegê-los. Hoje existe um memorial em Dachau para 30.000 vítimas. Não há monumentos para os 50 guardas da SS executados no muro. Seus corpos foram jogados em covas, sem identificação e esquecidos. A história deu o veredito final. Eles foram os arquitetos do inferno e em 29 de abril de 1945 encontraram seu destino. Os soldados americanos levaram as lembranças do trem da morte para sempre. Eles tentaram esquecer os tiros, mas nunca sentiram remorso. Um veterano afirmou anos depois que matar prisioneiros é errado, mas naquele dia, naquele lugar específico, foi a única coisa certa a se fazer. Resta o questionamento final. Se você estivesse diante daquele trem, você apertaria o gatilho? A resposta fica no campo da consciência individual. Assim, terminou o caso de Dachau.